O criador da lei Magnitsky, William Browder, criticou o uso da legislação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o nosso conhecido Xandão. Veja, em entrevista à BBC News Brasil, foi repetida aqui pela News Brasil, a BBC de Londres, no Brasil, o Browder, criador da lei, classificou a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes como um abuso, como uma deturpação do propósito original desta norma. Sim, porque a lei foi criada para punir graves violações, né? Por exemplo, cleptocracia, torturadores, violadores de direitos humanos, corruptos, né? E não para ser usada em vingancinha política, né? O Browder afirmou que Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias aí hediondas. Logo, a sanção imposta pelos Estados Unidos sobre Donald Trump compromete a legitimidade da lei. Há fortes argumentos para que a decisão seja revertida pelos tribunais americanos, dado o uso indevido da norma. Bom, após tomar contato com esta informação, eu posso dizer com uma certa previsibilidade, né, de astrólogo sideral, que Trump não vai terminar seu mandato, hein? E o Alexandre de Moraes vai sair ainda mais fortalecido, ganhando uma projeção mesmo mundial, né? O indivíduo que ousou peitar a arbitrariedade extrema das redes monopolistas e dinheiristas dos Estados Unidos. Pois esse é o ponto que incomoda os chefes de Trump lá na Big Data. Não é a politiquinha brasileira, a polarizaçãozinha brasileira aqui que incomoda. Aliás, o Trump já disse, o Bolsonaro não é meu amigo, né? E, aliás, essa semana ele disse que Lula conversa com ele a hora que o Lula quiser e que ele ama o Brasil e gosta do povo brasileiro. Quer dizer, esperar o que desse indivíduo, né? E o Dmitry Medvedev, né, ele falou alguma coisa sobre o submarino, né, nuclear, e ele falou também alguma coisa sobre os arquivos de Epstein, né, onde está lá o FBI mandou retirar o arquivo de Trump dos arquivos gerais do Epstein, aquele da ilha, né, da ilha do Epstein. E aí o Medvedev, que já foi presidente da Rússia, atualmente não sei se ele é vice, acho que é vice do Putin, ele disse, não é só o Mossad, né, que os adoradores do mito brasileiro aí adoram, né, o Mossad, não é só o Mossad que possui o arquivo dos vídeos comprometedores de Donald Trump no passado. A Rússia também tem esses arquivos. Desculpe. Então é melhor que ele saiba dos seus limites, né? Bom, eu torço pelo Trump, vocês sabem, eu torço pelo Trump. Por quê? Porque isso acelera o declínio dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos estiver declinando, isso é bom para o Brasil, né? E é bom para os países em desenvolvimento, né? O fato é que o bonde da história vai passar como um rolo compressor por cima dos adoradores dos Estados Unidos. Infelizmente, eu tenho que dizer, pessoal. E do próprio Estados Unidos. E agora está se anunciando aí uma mega manifestação bolsonarista que agora vai ser maior, que agora vai, que acabou, porra. Veja, 10 anos atrás era interessante, né? Hoje é como tomar esgoto achando que é vinho, né? Veja, não dá mais, pessoal. Não dá mais. A neodireita está nos seus estertores, né? Bom, veja só, o Xandão, falar aqui do Xandão, hein? O Xandão é tudo que o Bolsonaro fingiu que ele poderia ser, né? Tipo, um homem de coragem, um homem firme, né? E jamais será, né? Veja, o Careca, o pessoal chama de cabeça de ovo, peitou o cara mais rico do mundo, dono da rede aí do X, mostrou o dedo para o mais poderoso, o imperador do universo. Veja, então a questão aqui não é se o Xandão está certo ou errado, né? Segundo o juízo alheio, né? Ele não tem medo de ser julgado pelos outros, mas ele tem coragem de ser quem ele é, segundo o seu próprio juízo. Doa a quem doer.
Então, Xandão é o único herói brasileiro, hein? Né? O Moraes é tudo aquilo que a direita sonhou que o Bolsonaro seria: firme e autoritário e autêntico. E peitou aí o mais rico do mundo e agora peita o mais poderoso. Tem brio, tem hombridade, né? Tem testosterona, né? Que é um artigo em falta, né? Veja, o mito aí chamou o Moraes para ser o seu vice, hein? Veja, aí não sobrou nada, hein? Austeridade fiscal. Bom, vamos lá, pessoal. Segunda parte aqui do nosso vídeo. Não caia nessa esparrela aí de austeridade fiscal, hein? Veja, essa conversa que tem que limitar o gasto público, tem que fazer ajuste fiscal, tem que promover o Estado mínimo. Balela, engodo, mentira. Veja, o pessoal que fala isso é gente que investe aí no mercado financeiro, que vive de renda, né? Que veste a camisa do Trump, usa estrelinha de Davi na cueca, jura que o Xandão alterou as urnas eletrônicas, né? Veja, não é assim, pessoal. Veja, os Estados Unidos cresceram tanto por via de gasto governamental, por via de compras governamentais. O complexo militar industrial, o complexo de defesa, o complexo financeiro, a Big Data, a Big Pharma, o Big Oil, né? Os Estados Unidos despejaram montanhas de dinheiro, né, em gastos governamentais. Ou vocês acham que foi lá numa garaginha e do nada surgiu a Apple? Não, houve um gasto governamental gigante para a Apple ser a Apple, né? Os Estados Unidos sempre despejaram montanhas de dinheiro para fomentar a sua indústria, né? Então, grande parte de suas altas empresas, né, receberam compras do governo. Compras do governo incentivam o crescimento das empresas, aumenta aquilo que a empresa mais quer, que são aumento do número de clientes. Agora, se o seu maior cliente é o governo, bom, você garante a receita aí da sua empresa, hein? Garante a expansão e o crescimento. Eu mesmo já tive uma escola de reforço escolar, né? E escola de aulas particulares, e uma vez eu me lembro que eu tinha o cartão BNDES, eu fiz empréstimo do BNDES para fomentar o crescimento da minha empresa naquela época, né? Na época do Covid eu fechei a escola. Então, assim, compras governamentais, gastos governamentais fazem o quê? Crescimento das empresas, né? E para isso serve o governo, ele tem esse papel, todos os países desenvolvidos do mundo fazem isso daí. Mas vejam, eles pregam que os outros não façam, né? Quer dizer, o cara sobe a escada, chega lá no céu e depois ele chuta a escada para ninguém mais subir, né? Por que que o mercado, né, neoliberal, aí Faria Lima, aí insiste tanto no teto de gastos, né? Veja, o teto de gastos é a famosa austeridade fiscal. Olha, eles não querem que os outros países cresçam, é simples assim, né? O famoso consenso de Washington, né? A revolução neoliberal aí dos Estados Unidos, né? Organismos aí multilaterais como o FMI, Banco Mundial, então coloca aquela cartilha lá, para você fazer a austeridade fiscal. E o Brasil segue esta porcaria, né? Todos os países que seguiram a austeridade fiscal não cresceram mais, né? Qual que é o principal item dessa cartilha? Privatizar as empresas estatais, diminuir o gasto público, fazer austeridade fiscal, não deixar o salário mínimo crescer, né? Você não pode gastar mais do que arrecada. Veja, isso é muito lindo, bonito, moral, cheiroso, faz sentido você gastar menos do que você arrecada, né? Só que isso para países, para governos, é a derrocada. O país não cresce, né? O país só cresce com déficit fiscal. E os países que cresceram e se tornaram países desenvolvidos cresceram e crescem porque promoveram o déficit fiscal contínuo. Então, o discurso da austeridade fiscal é um discurso para os países não crescerem. Grandes potências, por exemplo, Estados Unidos, eles pregam isso daí para cercear a concorrência. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um déficit fiscal gigante há mais de 40 anos, que ele não sabe o que é ter superávit fiscal. Sempre tem déficit fiscal, ele sempre gasta mais do que ele arrecada, né?
Porque o gasto governamental é fundamental para fomentar a economia, né? O gasto de um é a renda do outro, como diz o professor José Cobore, né? Que é um dos melhores economistas, na minha opinião, um dos melhores do mundo, hein? Veja, o gasto público é a renda privada, entenderam? O governo gasta com as empresas e quando ele gasta com as empresas, para as empresas é renda, é receita. E aí ele fomenta a sua economia, fomenta a sua indústria, a sua tecnologia, né? Tudo isso é gasto público, né? Então veja, se os estados gastam, eles investem na sua própria economia. E se os países caem no engodo da austeridade, estão ferrados, eles não vão crescer, que é o que aconteceu com o Brasil, né? Veja, o Brasil na década de 80, a produção industrial do Brasil era enorme, era a da China e a da Coreia do Sul somadas de então. E aí onde nos levou a austeridade fiscal? É um país que não cresce, né? Ele fica estagnado. Ainda bem que ele não está decrescendo, mas também não está crescendo. Veja, e a China seguiu essa cartilha aí? Veja, a China não é idiota, ela jamais segue cartilha Yankee do FMI, ela rompeu totalmente com isso daí. A China imprime todo o dinheiro de que ela precisa para investir naquilo que ela acha necessário. A China tem 40 anos de déficit fiscal. Gasta mais do que arrecada, sim. Então a China fomenta a sua indústria, fomenta a sua economia, gasta. Lembre-se, o gasto público é renda privada. Um Estado forte também vai exigir que o investidor privado tenha uma responsabilidade no bem comum, no bem social, no desenvolvimento de sua própria sociedade, né? Então não tem essa que só os bilionários é que vão poder ter as coisas. Eles têm que ter uma responsabilidade social, sim, né? Porque o capitalismo sem responsabilidade social simplesmente é usura, né? É usura. E a usura ela é condenada pela Igreja Católica, né? Ainda mais se você tem uma taxa Selic de 15%. Veja, a China pode ter um juro de 1% ao ano. E se o capital não serve ao bem comum, ele é roubo. E o Marx estava absolutamente certo, hein? Nesse ponto. Pessoal, um artigo muito interessante aqui, que é uma coisa que eu tenho tentado escrever há anos. Veja, é do Edmilson Martins. É um indivíduo que me segue lá no Facebook, ou eu sigo ele, não sei. Ele disse o seguinte, olha, que o padre Paulo Ricardo escreveu um artigo muito interessante sobre as devastações do capitalismo, né? Que é incrível como o povo que se diz católico, da direita católica, ou católico conservador, né, assim, não sabe nada sobre a doutrina da igreja, né? Veja, esse pessoal enche o saco dos bispos, cobram que eles sejam conservadores, que eles sejam ortodoxos, torcem o nariz para o Concílio Vaticano II, reclama dos abusos litúrgicos, de tomar a hóstia assim o assado, né? Veja, o indivíduo não leu nem o catecismo, pessoal, né? Nunca leu uma encíclica, não sabe nem o que é o compêndio da doutrina social da igreja. Veja, as encíclicas dos papas são fáceis de encontrar, né? Facílimas de encontrar. Está disponível aí, online, gratuitamente, né? Por exemplo, você não pode, esses influencers católicos aí, né? Não sabe o que a própria igreja ensina, esse aqui é o ponto, né? Então ele ouviu que a teologia da libertação é marxista, né? Aí se o padre falar em doutrina social da igreja, o padre é comunista. Veja, então, pessoal, não é nada disso, né? Veja, se o indivíduo só quer criticar a igreja, né, e só apoia político de estimação, vocês já viram? Né? Veja, a Igreja Católica, ela fez a grande crítica ao sistema capitalista, hein? Ela não criticou só o comunismo e o liberalismo, né? A primeira grande voz que se defendeu, que se levantou em defesa dos trabalhadores contra os abusos do sistema capitalista, hein? Durante a Revolução Industrial foi o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, hein? Crítica que foi renovada aí pelo Pio XI, que fala da função social, tanto do capital quanto do trabalho. Veja, tanto o capital como o trabalho precisam estar submetidos ao bem comum, à ordem social. Isso aí não é marxismo, hein? Isso é catolicismo. Até mesmo na Idade Média já se fazia a crítica à usura, à cobrança extorsiva de juros, e que hoje são juros desproporcionais, né?
E que isso aí acabou virando o sistema capitalista, né? E aí é que se lançou as sementes malignas, né? No Ocidente, principalmente, né? Veja, então é por isso que eu disse, olha, até fiz um artigo lá no Facebook, olha, para que incautos e paraquedistas não percam o seu tempo falando abobrinha nas minhas postagens. Veja, eu afirmo que o juro é uma forma de roubo, né? Indivíduo que vive de renda e que prejudica os que trabalham, né? Veja, o Estado tem que estar a serviço da sociedade e não dos ricos. Quer dizer, a riqueza ela deve provir do trabalho e não dos juros. Veja, então os juros são uma forma de exploração, beneficia os ricos, somente os ricos. O Estado deve servir à sociedade, não aos ricos, né? Qualquer caminho que uma sociedade tome, por exemplo, o capital internacional, é necessário que se faça uma crítica à influência do capital internacional no Brasil, mas veja, ele é válido provisoriamente. Por exemplo, se ele for usado dentro de uma estratégia de fortalecimento da soberania nacional. Por exemplo, várias vezes eu disse que é preciso fazer a ferrovia, que a China precisa investir sim na ferrovia do Brasil, porque ela sabe fazer. Veja, ele pode fornecer, ela pode usar mão de obra aqui local, inclusive mão de obra qualificada e que vai se tornar altamente qualificada. Engenharia reversa, vai fornecer tecnologia, vai ter quebra de patentes, vai fornecer, vai ser contrato do tipo ganha-ganha. Então eu digo, o neoliberalismo é uma ideologia nefasta que só serve para beneficiar os ricos e prejudicar cada vez mais os pobres. É preciso combater essa ideologia aí com todas as armas possíveis. E digo mais, empresas estatais são fundamentais para o desenvolvimento do país e para a geração de emprego e renda. Todas as empresas brasileiras privatizadas pelo mercado financeiro internacional deveriam ser e deverão ser reestatizadas, né? Então, veja, os juros, a partir de um certo nível, ele se torna uma extorsão, se torna usura, a igreja condena, né? 15% de juros é usura. Na China não existe. Agora, você acha que a China vai mal? Não, não vai, né? Veja, a União Europeia, em dezembro de 2020, estava indo para o lado da China. Veja, documentos provam que foi naquele mês lá que os Estados Unidos executou o plano de usar a Ucrânia como um porrete sobre a Rússia, né? Entendendo o que está em jogo? Agora foi um déjà vu. A União Europeia ensaia de novo para o lado da China e o Trump vai lá e a União Europeia vai ser taxada em 15% e vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E ele não investe mais na OTAN? Não, e aí o europeu é que vai investir em armas. E quem é que vai vender as armas? Aí o imperador do universo bradou: nós vencemos a Segunda Guerra Mundial para vocês, e vocês nos pertencem. Até quando é que vocês vão viver de quatro submisso, União Europeia, né? Aí é complicado demais, né? Carne, laranja, café. Falar um pouquinho aqui do tarifaço, né? Veja, tudo isso é pano de fundo, conversa para boi dormir, pessoal. Você viu, já não tem mais o tarifaço, de 50% foi para 35%, 700 itens aí já não vão ser tarifados. Veja, porque na verdade tudo isso aí é conversa mole. Os Yankees, gringos, estão doentes, mas não é com o problema de café, de laranja, de carne. Não, eles estão doentes é com o lítio, com as terras raras, com o tungstênio, com o nióbio, com o cobalto. É isso que importa. Você não tem tecnologia, inteligência artificial, computador quântico, você não tem projeto espacial, você não tem míssil, você não tem nada assim, esses metais aí. Você não faz um míssil, você não faz um drone sem terras raras. Você não faz um celular sem isso daí, né? Só de pensar que o Brasil vai vender para a China, né? Que a China refina 90% das terras raras do mundo. Só de pensar nisso, que o Brasil possa vender as terras raras do Brasil, o Brasil tem um mar de terras raras. Sim, mas na forma bruta, no minério, né? Outra coisa é refinar aquilo lá, né? E aí é só o chinês que consegue fazer isso, né? Então os caras começam a ver comunista escondido debaixo da cama, dentro do liquidificador, escondido debaixo da pia, né? Ficam completamente paranoicos, né?
Bom, vamos ver como é que vai ficar a conversa do Mauro Vieira com o Bassett, né, lá do Tesouro, né? Veja, pessoal, então assim, se eles querem as nossas terras raras, eles vão ter de pagar o preço de mercado, né? Vão ter de pagar o preço. Por quê? Porque o Brasil é dos brasileiros, não é isso? O Brasil é dos brasileiros, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Peguem suas bandeirinhas Yankees, estrelinhas de Davi e caiam fora daqui. Miami os espera, boa viagem. Veja, a extremo-direita americanizada tem de sair de cena, pessoal. Se os Estados Unidos querem o lítio da Bolívia, o petróleo da Venezuela, vão ter de pagar por isso. Não vão botar lá o fantoche, o Guaidó, lá, o Navalny, né? um espantalho deles para pegar de graça, né? Veja, quantos líderes populares nós tivemos aqui na América Latina, nacionalistas que eram atacados de forma medonha, de todo jeito por Washington, hein? Ah, não, eram ditaduras que o PT financiou. Ah, então você está falando do Hugo Chávez, do Evo Morales, do José Mujica e outros, hein? Ah, e dizer que eram ditaduras e não sei o quê. Veja, isso é conversinha de cuequinha de gringo, pessoal. Estrelinha de Davi na lapela. Foram líderes populares nacionalistas, sim, e que estavam preocupados com as riquezas de seus países e com seus povos. E foram atacados de todo jeito por Washington, né? Daí eles vieram com aquela lava-jato, né? O fato é que o Brasil é dos brasileiros, né? O PL tem que ser extinto, pessoal. Veja, a neodireita tende a pôr a viola no saco e, bom, aí não deve ser viola, deve ser o Chapeuzinho Maga no saco e ir embora para Miami. E agora o Trump ameaça a Rússia com 2 submarinos nucleares. Só com 2, Trump? Pensei que vocês tinham 16, hein? E quantos que estão ativos aí nos oceanos do mundo? Resposta da Rússia. Veja, estamos preparados para os seus submarinos nucleares, né? Apenas um dos nossos, né, leva 10 mísseis. Cada míssil tem 16 ogivas nucleares, né? São mísseis hipersônicos, né? Basta um para lançar 160 bombas nucleares em cima dos Estados Unidos. E que 10% atinjam seus alvos, nós veremos o fim definitivo da Casa Branca, do Pentágono, de Wall Street, da Disneylândia, de Orlando, né, de Wall Street, enfim. Então preparem-se para a mão morta. O que é a mão morta? É a resposta nuclear automática, né? Que era usado lá na época da Guerra Fria, né? Quer dizer, se o território da União Soviética sofresse algum dano por arma nuclear, a resposta é automática, né? Quer dizer, antes que o míssil exploda na União Soviética, já a resposta já está sendo dada de maneira imediata e automática, sem intervenção humana, inclusive. E agora o Trump diz que Lula pode falar comigo a hora que ele quiser. Eu amo o povo do Brasil, né? É claro, que as terras raras, né? Ele disse a mesma coisa lá para o Putin, né? Depois Putin, não, agora do Putin ele está inimigo, né? Falou que vai mandar 2 submarinos nucleares navegarem em volta para colocar medo. Logo em quem ele vai colocar medo, pessoal? Né? Vamos em frente aqui. Quer dizer, o fato é que os tarifaços aí, bradados pelo Trump, já começam a impactar negativamente os índices econômicos dos Estados Unidos, né? Basta cair 1% lá da Nasdaq, lá da Bolsa de Chicago, para a coisa ficar séria. Veja, 1,5% numa Bolsa de Valores é uma quantidade grande de dinheiro, né? Pessoal, o medonho regime aí dos rabinos latrocidas, né? Os medonhos talmúdicos já está colhendo seus ventos fétidos na forma de tempestades aí. O Canadá também está condenando o governo dos sionistas, dos casares, né? Da máfia casar, né? Que é aquela família lá do escudo vermelho, né? Que comanda lá a City de Londres, né?
E aí aquele indivíduo que é o tido como de esquerda, lá, o senador Bernie Sanders, disse: Netanyahu é um mentiroso repugnante. Ele está matando crianças de fome. Tem rabino que fala isso, que é necessário isso daí, esses rabinos nazistas, né? Que é a coisa mais redundante, né? A coisa mais redundante que tem é dizer rabino nazista, né? Os Estados Unidos não podem seguir proporcionando a este governo racista centenas de milhões de dólares em ajuda militar para matar pessoas inocentes, que é o que eles estão fazendo, né? O senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, daí que ele chamou o Netanyahu de mentiroso repugnante, né? E agora estão falando em criar o Estado palestino. Veja, precisa ver como é que isso vai ser criado, né? Se vai ser criado como um apêndice do Estado sionista, não vai adiantar, né? Acho que vamos ficando aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma notícia importante. Eu acho que é de bom tamanho. E corre o boato aí de que o Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo de Futebol se o Bolsonaro for preso. Bom, então, olha, Copa do Mundo sem o Brasil não vale nada, né? Não vale nada. Enquanto isso, Lula vai crescendo nas pesquisas. Ele já está com 50% e o Tarcísio, que se deu mal aí com a condenação, com a lei Magnitsky, com o tarifaço do Trump, né? Porque isso deu força ao governo, né? O discurso da soberania está crescendo, né? O Lula está com 50%, o Tarcísio está com 30%. Quer dizer, a tática aí de tarifar o Brasil, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Para terminar, vou falar aqui da Argentina. Veja, a Argentina é, nesse momento, o país mais pilhado do mundo em tempo de paz. O governo Milei recebeu um grande empréstimo do FMI, né? Ele recebeu uma grande soma lá, e foi por isso que ele conseguiu lá uma queda do dólar, uma queda da inflação. O fato é que a dupla Macri-Milei endividou a Argentina em 56 bilhões de dólares que foram tirados do país, né, por bancos e empresas, principalmente lá na terra do rei, né, Charles, né? Veja, não confundir com o cantor, hein, com o Ray Charles, hein? Não, eu estou falando do rei, lá do filho da rainha, né? Pô, daí a imprensa londrina diz maravilhas do Milei. Claro, tô pegando todo o ouro da Argentina, né? Mas o fato é que a Argentina agora produz menos, consome menos e não há crescimento. Bom, mas está tudo maravilhoso. Segundo a mídia londrina, né? Está tudo maravilhoso. Pessoal, então assim, o Xandão não vai mais poder ir à Disney, né? Apertar a mão do Pateta. Nossa, mas deve estar preocupadíssimo, né? Ele deve estar preocupadíssimo com isso. Bom, então, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Chegando até aqui, dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o nosso canal Luz no Fim do Túnel. Dou alguns detalhes aí na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, também replique aí nas suas redes. E vamos em frente, pessoal. Canal de mídia alternativa, independente, de livre comunicação e expressão. Foi seu interlocutor Helder de Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Bom fim de semana a todos. Até a próxima.